A mãe vendeu a filha feia para uma mulher rica e estéril, mas anos depois ela se arrependeu. Era madrugada quando a luz da vela se apagou sozinha. Clara nem se assustou. Estava acostumada com a escuridão da casa e da alma. No barraco de madeira onde morava, no final de uma vila esquecida por Deus e pela prefeitura, o vento entrava pelas frestas e fazia companhia às contas empilhadas na mesa. Mas naquela noite, o silêncio foi interrompido por um som insistente na porta. Toque, toque, toque. Clara, ou me paga amanhã, ou vai dormir na calçada com essa menininha feia aí. Rosnou a voz grossa do seu Diniz, o agiota da comunidade. Clara apertou mais forte a filha nos braços. Viviane, 3 anos, tinha um rostinho que as vizinhas chamavam de desajustado, estranho, coisa de outro mundo. A testa larga, o nariz batidinho de lado, os olhos puxados demais e o cabelo crespo, rebelde, que nem água benta domava. Era alvo de piadas na feira, na igreja, até entre crianças. Mas para Clara, ela era um milagre feio, mas só para quem nunca soube o que é amor de mãe. Você viu o ET que ela pariu? Cochichavam na padaria. Clara ouvia tudo e respondia com a cabeça erguida. Ela nasceu do meu coração e é mais linda do que muito filho de Photoshop por aí. Só que orgulho não enche barriga, e o armário de casa parecia um túmulo, escuro, vazio e frio. Restava só um pacote de farinha com cheiro de mofo e uma cebola que já brotava de desespero. O leite tinha acabado há dias. A esperança talvez também. A vida de Clara já tinha desandado muito antes. Viúva aos 25, perdeu o marido num acidente com um caminhão basculante e um CD do Zeca Pagodinho tocando Deixa a Vida Me Levar. Só que a vida levou foi tudo. E deixou Clara com uma filha no colo, contas nas costas e o aluguel atrasado 3 meses. Toda semana, seu Diniz aparecia com a mesma ladainha. Se não pagar, vai embora com vento e tudo. Mas foi numa manhã de terça-feira, com chuva batendo na telha furada, que a vida mudou de vez. Clara estava tentando esquentar água numa lata de leite em pó vazia, quando um carro preto, polido, quase reluzente como um pedaço de novela das 9, estacionou na frente da casa. Da porta saiu Estela Monteiro, uma mulher rica, arrumada, com perfume francês e um salto que nem barro ousava sujar. Você é Clara? Ela perguntou. Clara assentiu, confusa. Ouvi falar da sua história e da sua filha. Estela entrou sem pedir. Olhou a casa como quem entra num galinheiro. Viviane espiava de trás da cortina, segurando um pedaço de plástico como se fosse boneca. Ela é diferente, mas tem um olhar forte. Clara, eu não posso ter filhos, mas posso dar tudo o que sua filha precisa. Roupa, escola, comida, futuro. Quero adotá-la. Clara achou que tinha ouvido errado. A senhora quer me ajudar? Quero dar uma vida digna para sua menina. E te ofereço 50 mil reais. Pense como uma chance de recomeçar. Clara sentiu o chão sumir. 50 mil? Aquilo pagava as dívidas, o aluguel, colocava comida na mesa e ainda sobrava. Mas também significava abrir mão do que tinha de mais precioso. Não estou te comprando, estou oferecendo uma salvação, disse Estela com um sorriso de comercial de plano funerário. Naquela noite, Clara não dormiu. Olhou para Viviane, dormindo com o ursinho rasgado que o pai tinha deixado. Tocou o retrato do marido, chorou, orando em silêncio. Deus, me mostra. Eu não aguento mais. Dias depois, Viviane acordou com febre alta. Tremeu nos braços da mãe. Chorava baixinho, com os olhos molhados e o corpo suando frio. Clara correu até a unidade de saúde do bairro, mas não tinha remédio. No hospital, foi barrada por não ter plano. Sentou na calçada com a filha nos braços. Mãe, tô com frio, murmurou Vivi. E foi ali, quando tudo parecia perdido, que o carro preto voltou. Estela desceu, olhou para a criança e gritou: Entrem agora!
Estela pagou o hospital particular, a internação, os medicamentos, salvou a vida da menina. No fim da semana, voltou com outro envelope. Aqui está o dinheiro. Pense bem, Clara. A criança está salva. Agora só falta você decidir se quer que ela continue viva ou volte para essa casa que nem teto tem. Clara apertou os olhos. O mundo rodava. O amor gritava, a fome rugia, a dor rasgava, e entre tudo isso estava sua filha. O dilema era salvar a filha entregando-a ou deixá-la sofrer só para mantê-la perto. No dia seguinte, Clara colocou um laço no cabelo de Viviane e lhe disse: "Hoje você vai passear com a tia Rica. E você vem também, mãe? A mamãe fica aqui arrumando a casa." Mentiu. Viviane sorriu, inocente. Agarrou o ursinho, e quando o carro partiu, Clara caiu de joelhos. Chorou até o chão do barraco tremer, o envelope com o dinheiro ainda na mão. Luz voltou, água voltou, as vizinhas voltaram a cumprimentá-la. Mas Clara já não estava mais ali. A metade dela tinha ido embora naquele carro. Ela pensou que a dor pioraria com o tempo, mas descobriu que o pior não era o silêncio, era o som do último tchau, mamãe, que ecoava toda a noite, como se Deus apertasse replay na lembrança. E o que Clara não sabia era que aquele tchau não seria o fim, era só o começo. Foram 20 anos. 20. Quando Clara saiu do presídio com a roupa do corpo, uma sacola plástica na mão e as costas arqueadas pelo tempo, o mundo já tinha mudado de lugar. A vila onde morava, derrubada. O mercadinho da esquina virou banco digital. A casa onde entregou a filha, um estacionamento. Clara ficou parada ali, olhando o vazio onde um dia teve uma vida. Parecia que nem o passado queria saber mais dela. Nos primeiros dias dormia em abrigos, comia o que podia, se vestia com roupas doadas, mas o que mais doía não era o frio nem o estômago vazio, era o buraco deixado por Viviane. Será que estava viva, feliz, saudável? Tinha virado o quê? Doutora? Dona de casa? Teria esquecido dela? Clara só sabia de uma coisa: não podia morrer sem vê-la mais uma vez. Tentou trabalhar de tudo, faxina, bico em obra, cozinha de boteco, mas ninguém contratava uma ex-presidiária. "Ficha suja, dona. É complicado confiar", diziam, mesmo quando ela limpava com mais alma que uma empresa de 5 estrelas. Até que um dia, cansada e faminta, viu um cartaz colado na porta de um prédio luxuoso no centro da cidade. "Procura-se auxiliar de limpeza, turno noturno, sem necessidade de experiência." Aquilo era a esperança que restava. Respirou fundo e entrou. O prédio reluzia tanto que dava medo de sujar com o pensamento. Clara foi recebida por Dona Lourdes, a supervisora da limpeza. Mulher séria, cara de quem não ri nem em velório. "Tem experiência?" "Tenho em limpar chão até brilhar, desentupir vaso com vassoura velha e trabalhar em silêncio. Muito silêncio." Dona Lourdes arqueou a sobrancelha. "Já trabalhou onde antes?" Clara hesitou. Depois decidiu ser sincera. "Na cadeia, 20 anos." A supervisora não se assustou. Só respondeu: "Quem não mente já começou bem. Começa amanhã." O uniforme cinza caiu sobre Clara como um manto de dignidade. Simples, mas honesto. E assim, noite após noite, ela passou a limpar andar por andar. Ninguém olhava nos olhos dela. Só os quadros caros, as portas automáticas e os cheiros de café requentado. Mas um dia, ao entrar no 19º andar, Clara viu algo que fez seu coração parar. Uma sala grande com uma placa na porta. V. Monteiro, diretora executiva. O sobrenome era familiar, mas ela não desconfiou. Só limpou tudo com mais cuidado, como quem lava um altar. Até que numa terça-feira, no fim do expediente, as portas do elevador se abriram e uma jovem elegante de pele morena e cabelos crespos soltos desceu com uma pasta na mão. Tinha postura de líder, mas olhos serenos. Ao ver Clara, sorriu com delicadeza. "Boa noite."
disse com uma voz doce. Clara ficou imóvel. Boa noite, moça. Desculpe a bagunça. Você não está atrapalhando, eu que estou invadindo seu horário. E as duas riram. Mas algo naquela risada fez o tempo parar. Me chamo Viviane, disse a jovem, estendendo a mão. Clara congelou. O nome, o rosto, os olhos, aqueles olhos. Era ela, era sua filha, mais crescida, mais bonita, mais dona de si. Mas era a mesma menina que dormia com um ursinho e chorava de febre nos seus braços. Clara apertou a mão com cuidado. Muito prazer, sou só a Clara. Disfarçou a voz, segurou o choro, e quando Viviane foi embora, ela caiu de joelhos no banheiro. Deus, ela tá viva, tá bem, obrigada, obrigada. A partir dali, os encontros se tornaram frequentes. Viviane sempre parava para dizer boa noite, oferecer um chá, perguntar se Clara estava se alimentando. Uma amizade começou a nascer, leve, tímida, honesta. Clara escondia a verdade com dor, mas se alimentava de cada palavra, cada sorriso, cada segundo ao lado da filha que não sabia quem ela era. E no silêncio da noite, quando ninguém via, orava. Senhor, se essa for minha última chance, deixa ela me reconhecer, nem que seja com o coração. Viviane, por outro lado, se sentia inexplicavelmente à vontade com Clara. Era como estar ao lado de algo antigo, algo bom. Conversavam sobre tudo: fé, medos, comida, livros. Clara ouvia mais do que falava, mas quando falava, era como se a alma tivesse aprendido a ler o mundo. Você tem filhos, dona Clara? Perguntou Vivi numa dessas noites. A faxineira gelou. Sorriu com os olhos úmidos. Tive uma filha, a menina mais especial que Deus me deu, mas perdi. Viviane silenciou. Depois murmurou. Eu também perdi a minha mãe. Nunca soube se ela me amava, ou só quis se livrar de mim. Clara segurou o pano de chão com força. Queria gritar, queria abraçar, queria dizer, sou eu. Fui eu quem te carregou por 9 meses, te embalei com fome, te defendi das piadas, te dei sopa de nada. Mas não disse, apenas respondeu com os olhos cheios de amor. Talvez ela tenha te amado tanto, que achou que não seria suficiente. Viviane a encarou. Algo ali parecia fazer sentido demais. E foi assim que duas mulheres, separadas pela dor e unidas pelo sangue, passaram a reconstruir, mesmo sem saber, um laço que o mundo tentou apagar. Estela, do outro lado, sentia o cheiro do perigo. Via Viviane mais leve, mais feliz, mais viva. E isso a incomodava, começou a interferir. Mandou afastar Clara do andar executivo, mudou os horários. Dona Lourdes, constrangida, só cumpria ordens. Clara entendeu, mas Viviane também. Por que você não apareceu ontem? Perguntou ela numa noite. Me mandaram para outro andar, disse Clara. E o silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer resposta. Estela podia tentar apagar Clara da rotina, mas não podia apagar o que Deus tinha escrito no coração das duas. E essa história ainda tinha mais para ser revelada. Viviane nunca entendeu por que se sentia tão bem perto daquela mulher simples, mas sabia que a paz que Clara trazia era diferente de qualquer outra. Enquanto isso, Estela observava à distância, sentindo o controle escorrer pelos dedos. E foi numa noite chuvosa, no estacionamento vazio da empresa, que ela decidiu agir. Chamou Clara. Você vai embora, agora, ou eu destruo o pouco que te resta. Clara não se abalou, olhou firme. Você já me destruiu uma vez, mas eu continuo de pé, porque tem algo em mim que você nunca vai ter. Verdade. O que Clara não sabia era que Viviane estava ali perto. Tinha esquecido uma pasta no carro e desceu para buscar. Ouviu a discussão sem ser vista. Atrás de uma coluna paralisada, escutou o que jamais esperou. Eu nunca quis te tirar sua filha, Clara, mas você aceitou. Aceitei porque estava desesperada.
mas nunca deixei de ser mãe. Viviane sentiu o chão sumir. Mãe, ela sussurrou sem fôlego. As peças começaram a se encaixar. Os olhos, o cuidado, a paz, a fotografia. Era ela. Viviane entrou decidida, com os saltos ecoando como sentença. É verdade? Perguntou, encarando Clara e Estela. O silêncio pesou. É verdade, mãe? Clara engoliu seco. Chorando, respondeu: sim, filha, sou eu. Nunca deixei de te amar. Nunca deixei de te procurar. Estela tentou interromper. Ela tá mentindo, Viviane. Mas foi interrompida por um grito. Cala a boca, Estela. Pela primeira vez, Viviane não parecia a executiva controlada. Parecia uma filha que reencontrava sua origem. Você me criou para ser perfeita, mas nunca me deixou ser eu mesma, disse Viviane. Agora entendo por que me sentia incompleta. Sempre busquei por algo, ou por alguém. Era ela, a mulher que me ouvia com o coração, a que me olhava sem querer me mudar. Estela insistiu. E vai jogar tudo fora por uma faxineira? Viviane respondeu com firmeza. Não, vou reconstruir tudo com a mulher que me deu a vida. Clara caiu de joelhos, chorando como quem finalmente pode respirar. Viviane a abraçou. As duas se fundiram em lágrimas. Mãe e filha, finalmente no mesmo tempo. O mesmo abraço que o mundo tentou apagar, Deus escreveu de novo com sua própria mão. Estela foi embora sem dizer palavra, e naquele estacionamento de concreto frio nasceu o lar que o dinheiro não pôde comprar. Viviane convidou Clara para morar com ela, não em mansão, não em palácio, mas num apartamento simples no bairro onde tudo começou. Um lar de verdade, onde o sofá era lugar de descanso, não de aparências, onde a comida tinha cheiro de memória e as paredes ouviam risos em vez de silêncio. Clara voltou a usar seu avental velho de mãe do ano, aquele que ela mesma costurou quando ainda tinha esperança. Não precisa me mimar tanto, filha, dizia. Precisa sim, mãe. Você esperou por mim uma vida inteira. Agora é minha vez de cuidar de você. Viviane passou a sorrir mais, a usar o cabelo solto, as roupas que gostava, a rir alto sem culpa. Ela estava livre, mas havia uma dor que ainda morava dentro dela, a do amor. Via as amigas se casando, tendo filhos, construindo lares, e ela sozinha. Mãe, tem algo errado comigo? Perguntou numa noite enquanto secavam os pratos. Clara largou o pano e pegou a mão da filha. Errado? O único erro aqui é você ser tão maravilhosa que assusta os fracos. Viviane riu, mas seus olhos estavam molhados. Foi então que começaram a orar juntas, não por qualquer um, mas por alguém separado por Deus. Ayunaram, clamaram e esperaram, até que num domingo de sol, ele chegou. Isaac, filho de missionários, recém-chegado para um projeto social. Simples, sereno, com um sorriso que parecia vir do céu. Não se interessava por status, nem por beleza padrão. Era educado com todos, mas seu olhar pousou em Viviane com propósito. Conversaram primeiro na biblioteca da igreja, depois na praça, no culto, no caminho de volta. E numa dessas caminhadas, Isaac parou, olhou nos olhos dela e disse: Antes de vir, orei. Pedi a Deus que me mostrasse a mulher que ele separou para mim, mas com uma condição, que eu fosse até ela. Viviane não soube o que responder, mas o coração dela respondeu antes da boca. Era ele, era paz, era resposta. O casamento foi num jardim simples. Clara caminhou com Viviane até o altar. Choravam todos, pela beleza da noiva, claro, mas principalmente pela história que ela carregava no olhar. Uma história de dor e separação, mas também de cura e reencontro. Na festa, Clara sussurrou: Agora sim, minha história teve final feliz. E Viviane respondeu sorrindo: Não, mãe, esse é só o começo. E assim termina. Não uma história, mas um testemunho de que o tempo pode até tentar apagar,
Mas Deus escreve com tinta eterna de que nenhum erro é grande demais para seu perdão, de que nenhuma separação é permanente demais para sua reunião, de que nenhuma dor é profunda demais para sua cura, de que mães que amam, mesmo errando, sempre encontram caminho de volta, e de que finais felizes não são invenção de contos de fadas, mas promessa de um Deus que nunca desiste dos seus filhos. Esta é a história de Clara e Viviane, mas poderia ser a história de qualquer um de nós, porque todos temos partes quebradas, todos temos escolhas que nos assombram, todos temos dores que parecem insuperáveis, mas também temos um Deus que pega pedaços e transforma em obra-prima. Um Deus que transforma cinzas em beleza, choro em dança, luto em alegria e finais tristes em começos gloriosos. Amém.